Estamos de volta com mais um episódio da série Um Novo Eu. Hoje estamos no nosso 8º episódio. E eu creio que você que tem acompanhado cada episódio tem sido abençoada e tem sido tocada por aquilo que você tem ouvido. E hoje nós estamos aqui com a Aline e a Daiane, que são pedagogas, são mães e que nesse tempo elas têm se reinventado, têm descoberto seu novo eu e têm sido abençoadas por isso. Então vou pedir para elas se apresentarem e contar para a gente um pouquinho de vocês. Para quem me conhece, eu sou a Daiane. Faz bastante tempo que eu estou na igreja, né? Desde quando a igreja veio para São Carlos. Eu sou esposa do Felipe, do Bob, faz 10 anos. Sou mãe do Joaquim, de 3 aninhos. E eu estou pedagoga, eu estou consultora Mary Kay. E eu também estou como líder do Ministério Infantil da igreja. Bom, meu nome é Aline. Eu estou na igreja do Nazareno já tem alguns anos, desde quando era na Episcopal, agora não lembro quanto tempo. Sou a mãe da Beatriz, de 4 anos, esposa do Vitor, já há 11 anos. E também estou pedagoga e trabalho numa escola pública na rede municipal e já tenho 1 ano e meio. Que legal! A Daiane e a Aline então já caminha com a gente há muito tempo. A Daiane, quando nós chegamos em São Carlos, ainda era pequenininha e está com a gente até hoje. E eu vejo que Deus tem abençoado a vida de vocês. E eu queria que vocês contassem pra gente como que tem sido a vida de vocês nessa pandemia. Quando começou a pandemia, vocês já estavam como pedagogas, estavam trabalhando nessa área? Como que vocês estavam? Sim, eu já... Em 2019 eu prestei... na verdade eu fui convocada, né? Eu prestei o concurso em 2017, aí em 2019 foi ano passado, eu fui convocada e aí eu estava atuando já na área. Tem uma sala de 3 e 4 anos da educação infantil, então já 1 ano e meio aí que eu tô trabalhando. Voltei, né, a trabalhar. Anteriormente eu trabalhava, mas sempre trabalhei em escola particular, aí agora eu tô na municipal. Legal. Mas já estava trabalhando. E você, Daiane? Na pandemia não estava trabalhando na área da pedagogia, né? Assim, na área da educação. Estava só como consultora Mary Kay, né? Empresária, mãe empresária. Então, quando começou a pandemia, não estava atuando na área da pedagogia. Estava só como consultora. Então tá bom. A gente vê assim que, além do que ela faz, da sua profissão, a Daiane também, ela faz outras coisas também, né, como consultora da Mary Kay. Então conta pra gente agora como que começou a trajetória de vocês da educação. Na verdade, quando a gente é pequeno, a gente vê o professor, né, e a gente quer ser igual o professor, né. Então desde pequeno já eu quero ser uma professora, eu amava meu professor de matemática, né. E aí depois vai passando o tempo, né, você vai vendo outras coisas. Só que desde quando eu vim pra igreja, eu era do Ministério Infantil, logo já fui trabalhar com as crianças. Não tive essa experiência, né? Comecei a modelar os professores, né? Estar junto com os professores da igreja. Então, quando eu fui escolher minha profissão, eu sabia que eu gostava, que eu sabia dar aula, que eu gostava de estar junto com as crianças. Então eu escolhi a pedagogia. E quando eu estava fazendo a pedagogia, tudo que eu aprendia lá, eu queria passar para a igreja, queria levar meus conhecimentos para a igreja, né? Então, assim, a minha trajetória acabou se cruzando, assim, com a igreja, né? Porque muitas coisas da minha vida foram assim, né? Eu conheci o Felipe na igreja, conheci, assim, muitos amigos que eu tenho até hoje na igreja, né? Meu primeiro trabalho foi uma pessoa que era da igreja. Então, assim, quando eu fui pra igreja, mudou muitos aspectos da minha vida, sabe? Inclusive, até essa condução aí da escolha da profissão. Legal. E você, Aline? Bom, a minha história com a educação começou também quando eu era criança. Sempre gostei muito de criança, sempre gostava de cuidar, né? Aquele cuidado com o bebê, com gestantes. Eu também gostava bastante de gestantes.
E então eu decidi ali, pequenininha, sem saber que eu queria trabalhar com papel, que eu não brincava de boneca, eu não brincava, só brincava de escritório e escolinha. É claro, né, quando a gente é criança não tem uma certeza assim, né, mas aí foi, conforme eu fui crescendo, a primeira opção de trabalho, quando eu terminei o estudo, né, o terceiro colegial, minha primeira opção foi querer trabalhar na educação infantil, né, com crianças. Então aí eu fui, trabalhei numa escola, eu me encontrei, então de fato, na educação quando eu comecei a trabalhar nessa escola. E aí eu amava, né, trabalhar. Trabalhei por alguns anos, por alguns problemas pessoais eu saí da escola. E eu me desconectei com a educação nesse tempo. E fui trabalhar em outros lugares aleatórios, assim, nada a ver com educação. Só que quando a gente sai do propósito que Deus tem para nossa vida, e eu creio hoje, eu vejo com mais clareza que o propósito dele para minha vida é com educação. E como eu saí desse propósito, meu coração se entristeceu. Eu trabalhei em vários lugares, sou muito grata por todos que eu trabalhei, conheci pessoas maravilhosas, descobri muita coisa, mas não era aquilo, né? Não era aquilo que estava no meu coração. Então, por um tempo eu me desconectei, e aí depois de alguns anos eu adoeci, né? Eu tive um quadro de, não digo depressão, foi um estresse, né? Foi quase depressão, mas eu precisei tomar medicamento, fiquei um tempo fazendo tratamento, e nesse tempo que eu precisei fazer o tratamento, eu tentei buscar, né, dentro de mim. Nesse tempo também eu estava um pouco afastada da igreja, e então não tinha uma conexão com Deus muito forte como eu tinha no início, né? Então foi mais difícil para eu conseguir me reconectar de novo com a educação, né, com o propósito de Deus para minha vida. Nesse período eu consegui me reencontrar, e foi quando eu voltei de novo a trabalhar na educação. Trabalhei numa escola de educação infantil e tive a Bia nesse período, né? Eu e o Victor, nós resolvemos ter um filho, e aí a Bia veio para alegrar a nossa vida, né? Porque o nome dela é Beatriz, aquela que traz alegria. Então ela trouxe mesmo muita alegria pra gente. E renascimento, né? Porque quando ela nasceu, eu renasci em todos os sentidos. Quando eu me vi ali com uma criança que não era meu aluno, né? Que a gente tá acostumado, né, Dai? Sempre tá com as crianças na nossa volta, mas não é nosso filho, é diferente. Quando você é mãe, é diferente de quando você é professora. Então, quando a Bia nasceu, eu renasci. E aí Deus começou então a falar no meu coração que realmente Ele tinha para minha vida, né? Que era com a educação. Então eu me conectei de novo com a educação nesse tempo, nesse período. Como mãe e pedagogas, existem conflitos? Sim, existem muitos conflitos. A criança, quando nós, né, quando tá ali na sala de aula, é uma coisa. E o nosso filho a gente leva com a gente, né, pra sempre. O nosso filho é nosso. A criança na escola, né? Chega um momento que ela vai embora, Sim. O filho não. O filho não. E outras coisas também, né? Porque antes de ter a Bia, eu tive a oportunidade de trabalhar na educação antes de ser mãe e depois. E é totalmente diferente. Antes dela, eu sempre falava, porque a gente tem uma visão teórica, né? Uma teoria. A teoria é linda, né? Com meu filho eu não vou fazer isso. E a gente vê realmente os pais às vezes fazendo algumas coisas que não é boa, né, para as crianças, e a gente fala, não, quando eu tiver um filho eu não vou fazer isso. Mas quando a gente tem um filho, a gente faz exatamente igual. Parece que é uma coisa, assim. Então é bem diferente a educação com os alunos e com o filho. Até porque o filho a gente precisa educar. Não só, é claro que na escola existe o cuidar e a educação, estão juntos, né? Mas o filho, a educação, ela é um pouco maior, assim, no sentido de educar o caráter, os princípios, e porque a escola, essa parte, a escola não é responsável, né?
100%. A escola ajuda a família, né? A escola a gente nem pode deixar isso, né? A gente não pode deixar isso para a escola. Então, quando a gente tem um filho, tem a responsabilidade de qual ser humano que eu vou deixar para a sociedade, né? Qual pessoa que eu vou deixar. E porque o filho não é nosso, né? O filho é de Deus, e uma hora ele vai casar, ele vai construir a própria família, enfim. Então é bem diferente mesmo. Ai, legal. Não, na verdade, assim, com o Joaquim eu até tive a experiência de ser professora dele, né? E não foi uma boa experiência, porque um bebê ali, né, ele quer a mamãe dele, quer a mãe, né? Não quer a professora, né? Então, assim, foi difícil saber diferenciar isso, né? Às vezes, quando é maior, até pode ser um pouco diferente a experiência, mas quando é pequenininho não é tão fácil, né? Fazer essa diferenciação de filho e aluno, né? E como começou esse novo eu de vocês? Porque vocês tiveram que se reinventar, né? A Aline, ela estava trabalhando, né, Aline, quando começou a pandemia, e a Dai, ela estava só como consultora, né, da Mary Kay. E como que foi vocês descobrirem esse novo eu? No início da quarentena, eu falo que Deus ele tem trabalhado na minha vida já antes, desde quando a Bia nasceu. Por isso que eu falo que quando ela nasceu, foi um renascimento, eu renasci, né? Tanto como pessoa, como mãe, né? E também como profissional. E aí esse mover de Deus na minha vida se iniciou já. E sempre Deus ele me levava a orar, envia-me a mim, né? Sempre nesse sentido, de que ele queria fazer alguma coisa comigo, né? Usando o que eu gostava de fazer, usando aquilo que os propósitos que ele tinha para minha vida, né? E eu sempre brincava assim e falava: não me envia para lugar nenhum, Senhor, quero estar aqui do meu lugar, tá bom? Eu só quero estudar para ser uma boa mãe, ser uma boa professora e uma boa esposa, e só, tá bom, não quero que me envie para lugar nenhum. Só que quando a gente se entrega, e é o que aconteceu nessa quarentena, eu realmente precisei desse tempo. Deus ele permitiu que isso acontecesse, esse tempo em casa, pra gente parar, né? Pra eu poder parar e ouvir a voz de Deus, de verdade. Porque uma coisa é você ouvir, tá ali. Eu sempre estava no trabalho em oração, dirigindo em oração, em espírito, sempre procurando estar conectada com Deus, com o Espírito Santo. Mas só que é aquilo que eu sempre falo, não era um tempo de qualidade que eu tinha, né? Eu tive tempo de qualidade agora na quarentena. Então foi quando realmente eu ouvi o que Deus tinha para me falar, e foi quando eu me entreguei e falei: então envia-me a mim, Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida. E não foi fácil, porque falar de educação não é fácil. E falar de educação ainda no tempo que a gente está, né, vivendo hoje. Cada família tem uma visão diferente, né? E a educação, o novo eu que Deus tem colocado no meu coração de quando a Bia nasceu, não é só no sentido de educar os filhos, no sentido de saber ler, escrever, enfim, né? É no sentido mesmo de educar o caráter, né? As virtudes. E educar um ser humano integral, né? Integral, falando integralmente mesmo. Para que, no caso da minha filha, para que ela seja uma pessoa boa, de princípios, sabe? Então é nesse sentido. E eu acho que esse sentido engloba todo mundo, né? Então todo mundo está dentro desse princípio. E esse novo eu que Deus tem movido dentro de mim é nesse sentido mesmo, sabe? De ajudar no que eu posso, no pouco que eu sei em relação à educação, as crianças e os pais, né? A educar as crianças. Conta pra gente no seu canal, você tem um canal no YouTube, é né? Verdade. Aí nesse período, Deus ele falou muito comigo assim, que as pessoas precisavam ouvir o que eu tinha pra falar. Mas eu nunca dei muito valor, né? Tipo, eu vou falar o quê? Tem gente que fala, né? Outras pessoas vão falar melhor do que eu. Eu não tenho nada pra oferecer, né? Eu sempre me diminuí nesse sentido. E então aí, conversando com o Vitor, né? Com o meu marido, ele me ajudou muito e sempre acreditou no meu potencial, mais às vezes do que eu mesma.
e falou, não, você consegue, você ajuda, né? Você vai ajudar as pessoas de alguma forma. E nesse período, algumas pessoas vieram me procurar, e pessoas que eu nem conheço, sabe? Pessoas que nem é do meu convívio, para saber o que fazer com as crianças, né? Então eu vi que já tem alguma coisinha ali, né? Deus já tá movendo alguma coisa. Aí eu abri o canal no YouTube para falar. Comecei mais contando história, descontraído, mas eu quero levar mais para a parte de educação mesmo para os pais, falar com os pais, né? Falar com os adultos responsáveis pelas crianças. E aí eu abri meu Instagram também, tenho feito bastante post, tenho estudado bastante sobre os medos, né? Que as crianças estão desenvolvendo na quarentena, medo, depressão, enfim. Então eu floresci na quarentena. E agora eu quero dar frutos. Com certeza dará muitos. Já tá dando. Você, Dai? Na verdade a Aline fala, né, que ela floresceu, né? Aí eu brinco assim que ainda não floresci, que eu tô ainda a florzinha tá fechada. Porque assim... Tá em construção. Isso. O meu novo eu tá em construção. Porque quando a criança, né, nasce na nossa vida, muda tudo, muitas coisas, né? Nossas decisões, nossas prioridades. Então, assim, quando o Joaquim nasceu, Deus já começou a falar comigo, nesse sentido de renovar minha identidade, né? Eu tive que tomar algumas decisões que eu fiquei com o Joaquim em casa. Eu queria esse tempo com o Joaquim, né? De ele ter nascido, cuidar do bebê. Então, eu decidi ficar trabalhando meio período, só que nas escolas não é bem assim, né? Então, eu tive o tempo de ficar integralmente com o Joaquim. E naquele tempo eu tava com o Joaquim, só que eu não aproveitava o tempo com ele, porque eu ficava pensando, se eu fiz certo, se eu fiz no momento certo. E naquele tempo Deus começou a tratar muito a minha vida, meu coração, porque eu sempre, tipo assim, sempre em movimento, sempre fazendo muitas coisas. E Deus começou a falar isso comigo, que eu era amada, independente do que eu estava fazendo, onde eu estava fazendo, né? Que assim, é uma consequência a gente fazer as coisas para Deus, né? Então, Deus começou a me tratar ali, né? E aí agora na quarentena, assim, que eu falo que o meu novo eu tá em construção, porque assim, Deus, como todo mundo no começo foi aquela coisa, né, de aproveitar aquele momento, né, que começou a pandemia, todo mundo em casa, comendo, tal, assistindo filme, né? E aí depois Deus começou a falar comigo que Ele queria mais do que isso, né? Esse tempo que Deus preparou pra gente foi pra que a gente se olhasse, né? Tipo assim, se conectasse com Ele, renovasse, assim, a nossa conexão com Ele mesmo, a nossa intimidade com Deus, né? Então, Ele começou a trazer algumas coisas na minha vida, começou assim na minha casa, com os ajustes na minha casa, assim, com o Felipe, na nossa comunicação, na nossa conversa. Deus começou a tratar alguma coisa que foi melhorando, sabe? Porque a gente, só dentro de casa, então você só fica com a família. Então, ali com o Joaquim, comecei a perceber mais dele, essa fase que ele tá vivendo de 3 anos, né? Mais agitado, intenso. Então a gente ficou mais junto, começou a se perceber, ajustar algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Eu comecei a me aproximar mais também da minha irmã, do meu irmão, da minha cunhada, né? Então esse momento de estar só com a família foi muito bom pra mim nesse sentido, né? E aí Deus que essa questão de ajustar a família, Deus falou assim comigo, né, bastante sobre a Torre de Babel, que Ele fala que era pra ter o mesmo propósito, a mesma linguagem. Então isso, dentro de casa, foi uma coisa que a gente alinhou, tá no mesmo propósito, né, na mesma linguagem. E aí Deus me trouxe assim aquela questão de corpo, alma e espírito. Então, tipo assim, comecei a mudar os hábitos, né, tipo, vamos comer melhor, vamos fazer exercício, vamos ter novos hábitos, né, de acordar cedo. E eu sou aquela pessoa assim, que quando começa a aprender alguma coisa ou começa a fazer alguma coisa, já começa a animar as outras pessoas, né? Grupos. Vamos ler um livro comigo, vamos caminhar comigo, vamos fazer isso. Então eu acabo compartilhando o que eu tô aprendendo, né? Então Deus sempre me trouxe isso no meu coração, de compartilhar, né? E eu percebi nessa pandemia, né? Ele falou mais forte ainda, que eu tenho que ser luz, que eu tenho que ser sal onde eu estiver, o que eu estou fazendo. E aí sobre a educação, pastor, eu me vejo assim, com várias sementes. Tem né? Ele já falou, né? A gente já conversou que a gente foi se conectando, né, Aline? Aos poucos, sobre essa questão da educação, de educar a criança segundo a palavra de Deus. Então,
ele me deu isso, ele quer que eu falo disso. Aí eu gosto de falar com famílias, né, com casal. E aí, tipo assim, empresária, aí tipo assim, Deus me deu várias sementes e agora eu preciso lançar, preciso plantar. E ainda eu falo, né, que eu ainda não floresci, que eu fico ainda, tipo assim, com vergonha, resistente, né? Fiz um canal, fiz um vídeo, mas não divulguei pra ninguém, sabe aquela coisa assim? Então tá em construção, sabe? Deus tá transformando, assim, ainda em mim esse movimento de não, vai, né? Mas essa caminhada nossa é mais ou menos parecida, né? De quando a Bia nasceu e de quando o Joaquim nasceu, a gente tem conversado muito sobre educação e sobre como educar filhos segundo a palavra do Senhor, né? Que é o principal. E essa conexão que a gente tem foi bem legal, a gente se uniu de novo, né? Sim, é verdade. Pelo que a gente conversou anteriormente, vocês têm um projeto, vocês duas. Na verdade a gente tem conversado, né, sobre isso. A Aline já tá deslanchando aí, né? Eu tô na caminhada, né? Eu me permiti. Eu permiti que Deus me usasse, né? Envia-me a mim então. E aí com o canal para poder ajudar as pessoas, né? Que às vezes uma palavra que eu fale ajuda de alguma forma, alguma família. E é isso, assim, mas claro, futuramente eu quero sim estudar, fazer uma outra pós-graduação, mas tá tudo ainda em projeto. Por enquanto. Juntas a gente tem, sim, se ajudado, se orientado, né? Tipo, por onde que nós vamos, o caminho que a gente vai seguir, né? Então a gente tá nesse sentido. O importante é que vocês já descobriram o propósito que Deus tem na vida de vocês. Sim. Isso já é um começo. E a gente sabe que todo propósito tem um processo. E muitas vezes esse processo não é fácil, né? Muitas vezes esse processo é doloroso, dá um bom trabalho. A gente vê isso com a vida de José, que era um rapaz que tinha sonhos. E eu acredito que vocês têm sonhos também. E com José, ele teve que passar por um processo até chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E eu acredito que Deus está fazendo isso com vocês também. Sim. Porque muitas vezes a gente quer acelerar esse processo. A gente quer que as coisas aconteçam logo do nosso jeito, da nossa maneira. E muitas vezes a gente dá um passo a mais para que a gente chegue onde a gente quer chegar, né? E a gente vê que na vida de José, ele teve que passar por um processo muito difícil. E em nenhum momento Deus não esteve presente com José. Deus estava a todo momento. E eu acredito que Deus assim também está conosco. E desse processo que nós estamos enfrentando, esse processo que você está enfrentando, Deus está com você. Por mais difícil que seja, em nenhum momento Deus tem nos desamparado. Né? Então que nós possamos caminhar no processo da maneira como Deus quer. E às vezes Deus acelera o processo. E muitas vezes a gente quer acelerar. E quando Deus acelera o processo é porque nós estamos atrasados. Então Deus vai empurrando. Vai, filha. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso que foi um pouco mais assim, doloroso, eu acredito. Porque acho que já era pra eu ter... Aquilo que a gente estava conversando no início, acredito que já desde do inicinho ali, do comecinho, Deus, ele queria que eu tivesse feito já as coisas, assim, porque pessoas precisam ouvir o que a gente tem para falar. Verdade. Às vezes a gente resiste, né? Tipo, prorroga isso, né? E o que Deus falou muito também no meu coração é que se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Só que depois eu vou ter que prestar contas. Verdade. E isso daí foi... Quando Deus falou isso pra mim, olha... Aí você deu conta de fazer. Ai, meu Deus. E conta pra gente também como que tá sendo essa reinvenção de mãe, né? Porque as mães estão tendo que se reinventar. Porque não é fácil você ficar com seu filho, acordar, ter que muitas mães terem que ensinar, participar da aula. E as mães, elas se tornaram mães e professoras.
eu vejo que para muitas mães tem sido muito difícil. Sim. Né? E como vocês têm se reinventado como mães? Primeiro, eu não cobro muito dela, né? Até porque ela é pequenininha, ela tem 4 anos. Então, a escola continuou mantendo o vínculo, não videoaulas, né? Mas a professora dela fez um grupo no WhatsApp com todos os pais, e aí a gente tem ali tentando manter um vínculo. E é incrível o trabalho que a professora faz, assim, porque ela, de uma certa forma, a Bia, ela não se desconectou com a escola, ela ainda sente falta. Ela pergunta às vezes: mamãe, quando que você vai me levar para a escola? E aí no início, quando teve esse processo, né, de grupo e mandar atividade, eu era um pouco relutante, porque às vezes ela não queria fazer, então eu me cobrava, porque eu sou professora, então eu tenho que ser professora da minha filha. E não é bem assim, né? É totalmente diferente. A gente não pode cobrar muito as crianças, né? Tem que ter um momento de lazer delas, né? Sozinhas. Enfim, eu procurei estabelecer uma rotina, né? Provisória, porque a nossa rotina teve que mudar, né? Eu estabeleci então com ela, o Vitor continuou trabalhando, ele ainda tá trabalhando. E pra eu não ficar louca também, né? Então tem momento que a gente só brinca, tem momento que eu realizo as atividades com ela mais focada, com começo, meio e fim, pra também desenvolver ela, né? De alguma forma. E em casa, né? Porque a gente precisa limpar a casa, cozinhar, então é complicado mesmo essa quarentena. Mas a gente tá legal agora, hoje tá bem legal a nossa rotina. Tá? Mas é claro que para muitas mães, eu tenho recebido bastante mensagem de mães que têm filhos de idades diferentes, né? Como fazer? A vizinha da minha mãe, ela tem 3 filhos e cada um tá num período na escola. E tem um que tá no primeiro ano e ele tá com muita dificuldade para se alfabetizar. E aí eu conversei bastante com ela, mandei bastante atividade para ela e falei para ela que se ela precisasse, que eu ajudaria ele, né? Daria aula para ele, né? Se ela não se importasse, né? Por conta da pandemia e tal. E aí eu mandei então as atividades, acabei conversando com ela como fazer, né? Porque às vezes a mãe não é professora, né? E casa não é escola, né? Então tenho ajudado dessa forma. E é desafiador, eu vejo para ela bem complicado. Mas pra gente sempre se olhar e pensar assim, que o nosso filho, ele tá ali em casa tendo aula, mas pra gente não se cobrar e não se culpar, nós enquanto pais, né, enquanto educadores, e manter o vínculo com a criança. E quando deu pra fazer, deu. Se não deu, né, vai fazer o quê? Não se cobrar. Não se cobrar, Sim. O Joaquim, ele não tava na escola, né? Ele tá na creche ainda, não é pré-escola com 4 anos, que já é obrigatório estar na escola, né? Então, ele tava começando a fazer adaptação na escola, no comecinho da pandemia. Aí ele tava fazendo adaptação, né, na escola. Aí logo começou a pandemia, então ele ficou pouco tempo na adaptação. Então ele nem terminou de adaptar, né, pra ir pra escola. Então quando começou a pandemia, ele ficou feliz que ele não tinha que ir mais pra escola, né? E aí em casa o Joaquim é ativo, se movimenta o tempo todo, né? Então a gente começou a inventar brincadeiras para ele se movimentar, colocar colchão nos lugares para ele escalar, aí brinca no sofá, porque a gente mora em apartamento, né? No comecinho foi bem difícil, assim, não poder sair para lugar nenhum, né? Então a gente foi se adaptando em casa. E aí eu fui pegando atividades que ele tinha em casa, fui fazendo com ele, mas assim, nada muito rígido, assim, brincando com ele, fazendo atividades mais lúdicas, assim, né? Brincando com ele, aí preparamos, assim, uma rotina, aí às vezes acontece como tá lá, às vezes não acontece, né? Mas assim, mais leve, né? Isso, mais leve, mais tranquilo. Aí eu envolvo ele nas minhas coisas, então, tipo assim, vou fazer um bolo, aí eu chamo ele pra fazer comigo, ele faz. Aí a gente cozinha junto, ou tô limpando a casa, ele vai junto. Aí às vezes tem um momento que ele tá sozinho também, fazendo as coisas dele. Crianças, a gente tem que sempre ensinar eles, às vezes tem que ensinar a brincar, né? E o Joaquim ama brincar.
né? E é o momento também que a gente cria o vínculo quando a gente brinca, né, com a criança. Então, esse tempo da pandemia foi o momento de eu estar percebendo o Joaquim, estando mais perto dele, né? Aí eu percebi a linguagem de amor dele é diferente, assim, né, da minha. E então, tipo assim, às vezes eu tava com ele o tempo todo, mas você não tá totalmente, assim, entregue à criança. Tipo, você está cuidando da casa, cuidando de alguma coisa. Então, aquele momento de você sentar, de brincar com a criança, é aquele momento que você tá demonstrando seu amor por ela também, né? E a criança ama esse momento, né? Então, eu e Joaquim, a gente tá se ligando mais. Eu falo que ele é o grude do pai dele, né? Mas esse momento da pandemia foi bom pra gente estar mais junto, pra gente conhecer um pouquinho mais o outro ainda, assim, né? Desenvolver esse vínculo, assim, a mais. Muito bom. Meninas, foi muito bom conversar com vocês, né? Eu falo que eu tenho aprendido muito com as mais novas, tem me inspirado bastante. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que vocês possam cumprir o propósito de vocês, né? Aquilo que Deus tem na vida de vocês, que vocês possam prosperar, frutificar. E agora, se vocês quiserem deixar uma palavra para quem estiver nos assistindo, vocês estão à vontade para estar falando. Eu acho que, por tudo isso que a gente falou, o mais importante mesmo é o vínculo e o laço que a gente vai construir com os filhos, né? É claro que não é o dia todo que a gente nunca acha que vai poder ter esse tempo com o filho, né? Depois, quando passar. Muitos pais e muitas mães trabalham o dia todo. E aí, quando chega em casa, tem às vezes que fazer uma janta, tem que organizar o dia pro próximo dia. Enfim, então acaba que não tem esse contato com a criança. E eu, como mãe, eu vivi isso também. E eu vejo que agora, na pandemia, eu tive uma oportunidade de estar ali, de estar perto nessa fase, nesse período que ela está passando. E de estar ali conectada. E o mais importante, pra gente não se culpar, né? Não se culpar e não exigir demais. E nos respeitar também, porque quando a gente se respeita e quando a gente conhece o que a gente está precisando, a gente consegue respeitar o outro, né? Verdade. E é isso, esse momento assim da pandemia foi para que a gente se aproximasse mais, né, da nossa casa, da nossa família, do nosso filho. Então aproveitar esse momento, né? Por mais que seja um desafio, né, tá lá com a criança na atividade, mas aproveitar para estar junto, para criar esse vínculo, que são memórias que a gente está criando na criança, né, que com certeza ela vai levar para toda a vida. Sim. Então, assim, tá junto e assim aproveitar também para falar do amor de Deus, assim, para criança ensinar, né, porque agora ela tá te olhando o tempo todo, o dia todo, né? Então, assim, deixar a criança ver você ter esse momento com Deus e ensinar ter esse momento assim de adoração, né, com a criança. Às vezes até chamar ela assim para estar junto, orar com ela, falar às vezes coisas que você não falaria no dia a dia, né? Sim. Tipo assim, palavras afirmativas sobre a vida dela, profetizar sobre a vida da criança. Então, assim, usar esse tempo para criar o vínculo e para criar rotinas de louvor e adoração a Deus, sabe, junto. Porque às vezes na correria do dia a dia, né, quando voltar tudo isso, a gente não sabe como vai ser, mas a gente já ir criando essa rotina para que quando voltar, a gente lembre desses momentos, o quanto foi importante, o quanto a gente consegue continuar isso, né? É isso. Então, gente, nós estamos encerrando mais um episódio. Eu agradeço a Deus por essas mulheres que Ele tem colocado para que possam contar as suas experiências, daquilo que Deus tem feito na vida delas. E com certeza Deus fará na sua também. Se você ainda não descobriu o seu novo eu, com certeza algumas estão em construção, como a Daiane. E se você ainda não está em construção, peça a Deus para que você faça aquilo que venha te fazer bem, realizada. E com certeza Deus dará isso nas suas mãos para fazer. Então você que ainda não curtiu esse episódio, vai lá, dá um joinha, aperta no joinha lá, curte esse episódio. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal da Igreja do Nazareno, se inscrevam, vai lá no sininho, aperta em cima do sininho
e esteja nos ajudando a divulgar esses episódios, compartilhe com as pessoas e com certeza muitas outras pessoas serão alcançadas também. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Então, Bob, você vai cortar, tá? Só deixa a parte da apresentação. Desculpa, amor. E vocês, como mães e pedagogas, existem conflitos? Sim, muitos. Daiane, Daiane, não estraga o vídeo. É porque já é a quarta vez. vai. A tia deu risada por Gravou agora, né? Agora gravou. Ai. No período eu tentei, né? Aí nesse. Vai, corta essa parte. Ai, o outro tava mais descontraído, né? então. A gente tava mais engraçadinho. Agora a gente tá mais sério. automático, eu acho. Vamos ficar natural, gente. Então vai, onde eu parei?